adorarmos ao Senhor no nosso culto de celebração. Quero convidar você para ir agora, vai sentando na tua casa, vai procurando chamar as pessoas para juntos vocês estarem recebendo uma boa palavra do Senhor, né? E vamos juntos tirar um tempo para prosseguir aprendendo de Deus. Eu estava meditando um pouquinho antes do culto e o Senhor estava me trazendo à memória como é bom a gente poder reservar tempo para ouvir a palavra de Deus. Amados, eu não sei de verdade como é que está a tua vida hoje, mas existe uma palavra vinda de Deus para a tua vida. Existe algo do Senhor reservado para você, mas é necessário que você se detenha a aprender sobre Deus, a conhecer o caráter de Deus, a permanecer ouvindo as suas direções e prosseguindo para o alvo que Ele vai te direcionar. Amados, temos uma vida repleta de coisas extraordinárias para acontecer, mas essas coisas elas vão acontecer mediante a nossa atenção e a nossa expectativa nas coisas do alto, porque é quando nós estamos focados no reino de Deus que todas as outras coisas nos são acrescentadas. Eu não tenho a menor dúvida que quando eu escolho servir a Deus todo o meu coração, com todo o meu entendimento, com tudo que Ele me deu, Ele é fiel para cumprir tudo que Ele me prometeu. E tudo que Ele prometeu, amados, é eu cumprir o meu chamado, é eu correr minha carreira, é fazer aquilo que o Senhor tem para a minha vida. E eu garanto a você que não tem alegria maior do que essa. Tenta se desprender de tudo aquilo que estava tirando a tua atenção. Deixa de lado todas as coisas que durante o dia talvez tiraram um pouco a sua alegria, lhe trouxeram um pouco de perturbação, ou até porque você está muito bem, está feliz. Mas tenta deixar de lado essas informações. Tenta agora atrair a presença de Deus para onde você está. Gera um ambiente. Eu gosto muito de convidar as pessoas porque como nós estamos fazendo nossas transmissões, às vezes as pessoas ficam sendo mais espectadores do que participantes de um culto. E aqui, amados, nós não estamos fazendo diferente do que nós fazemos na igreja. Aqui nós estamos cultuando a um Deus vivo. Então, vai gerando no ambiente da sua casa, organiza as crianças, organiza todo mundo para que você possa realmente ter entendimento daquilo que é ministrado. Amados, tem sido tantas palavras poderosas que se nós dermos ouvidos, ficarmos atentos a tudo que é falado, colocarmos em prática, é impossível não obtermos sucesso naquilo que nós precisamos, na área específica que hoje talvez esteja sendo uma afronta para você. Eu não sei se é seu casamento, eu não sei se é a área financeira, eu não sei se é algo emocional para os solteiros, né? De repente, tanta gente aí com problemas emocionais por falta de aceitação e de tantas outras coisas. Mas Deus, Ele é a solução. Quando nós nos colocamos à disposição do Espírito Santo, amados, não tem quarentena que nos segure. Nós nos tornamos produtivos, nós nos tornamos pessoas melhores. Amém? E a gente focar no reino de Deus é a melhor coisa. Se você hoje está triste, foca no reino. Você vai ficar feliz. Se você está com seu corpo com algum sintoma, com alguma doença ou enfermidade querendo bater na sua porta, foca no reino. E você vai ver a cura se manifestando. Então, todas as coisas que nós precisamos, tudo aquilo que nós nos disponibilizamos a fazer para Deus, gera em nós um eterno peso de glória e faz com que nós possamos resplandecer para o mundo a luz que vem de Cristo. Amém? Então, eu quero convidar você, que quem está assistindo a nossa live, que ainda não nos conhece, meu nome é Bárbara, faço parte da comunidade cristã Vivendo pela Fé, com muito orgulho, com muita alegria. Sei que esse é um ministério que nasceu no coração de Deus e foi implantado na terra e hoje está em Planalto, mas cremos em alcançar até os confins da terra. E sei que o projeto que Deus colocou no nosso coração vai alcançar muitas vidas, não apenas para termos um número grande, mas para termos pessoas no reino de Deus. Amém? Então, vai deixando seu pedido de oração, vai compartilhando. Se você tiver o queira compartilhar conosco, também vai digitando, aí vai colocando. Nós temos uma equipe que está respondendo. Amém? Mas vamos gerar um ambiente, deixa tudo organizado para que Deus possa falar com você. Né? Faz como você está na igreja, que você deixa tudo de lado e vai para adorar. Eu queria convidar vocês agora, onde vocês estão, para vocês ficarem em pé, para a gente juntos orarmos a Deus, declarando tudo aquilo que nós estamos crendo, declarando tudo aquilo que nós, pela fé, já trazemos para a terra. Amém? Então, fiquem em pé, vai gerando o ambiente, vai ter uma música baixinho agora para a gente poder estar declarando coisas. Em seguida,
seguida vai vir a palavra com o pastor. Mas fica atento, amados, não deixa nada tirar sua atenção, não deixa nada deixar você disperso para aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida hoje. Amém? Pai, nós te rendemos graças, Pai, pela tua palavra ministrada nesse lugar. Te agradecemos por cada vida, Pai, a qual esse vídeo vai alcançar. Essa ministração vai chegar nos lares e eu creio, Pai, numa transformação grandiosa na vida de cada um que ouvir, Pai. Declaro todas as mentes cativas à tua palavra, Pai, ao entendimento do que o Senhor tem para a vida de cada pessoa. Eu declaro, Pai, um avivamento sobrenatural sobre a tua igreja. Pessoas, Pai, sedentas pela tua presença. Pessoas sedentas, Pai, para conhecer mais de ti, para prosseguir conhecendo e se aprofundar tanto em ti, Pai, a ponto de nós perdermos o controle dos nossos sentidos e apenas deixarmos que o Espírito nos conduza. Pai, queremos te agradecer por tão grande privilégio de conhecermos a tua palavra, Senhor. Sabemos o quanto em alguns países ela ainda é restrita e nós hoje temos o privilégio de poder estudá-la, de poder compreender e tê-la revelada aos nossos olhos, Pai. Que privilégio poder servir diante de homens, diante de mulheres que eu sei que são preciosos para o teu reino, que são preciosos para o Senhor. Como é maravilhoso, Pai, poder estar diante de pessoas que têm um chamado de Deus para ganhar nações, para ganhar multidões, para propagar o reino de Deus, para propagar o teu evangelho, para fazer com que a tua palavra vá mais longe, para fazer aquele que estava cativo liberto, para trazer paz aos corações, Senhor. Quero te agradecer por cada membro dessa igreja, por cada lar que agora está escutando, por cada criança, por cada jovem, por todos aqueles que já estão no coração de quando as igrejas voltarem ao normal, estarem congregando conosco. Que o Senhor levante um grande exército, uma grande multidão, uma grande igreja forte, avivada, firmada na palavra, para fazer infinitamente mais, Pai, aqui nessa terra, para que a gente possa viver o extraordinário, para que nós possamos usufruir do que o Senhor tem para a igreja nos últimos dias. Nós declaramos, Pai, uma noite extraordinária, uma palavra maravilhosa, vinda diretamente do teu trono para o lar de cada pessoa que está ouvindo essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Graça e paz, querido. Você que está chegando, está aí na nossa live, vai compartilhando, vai curtindo, vai passando para mais pessoas, para que você esteja se envolvendo mais, para que você possa estar se envolvendo muito mais nesse tempo. Amém? Então, que possamos nos envolver mais nesses tempos. Nós sabemos que estamos impedidos de fazermos cultos presenciais, mas eu acredito que isso vai nos fazer atentar e valorizar quando estivermos todos nós presentes. Amém? Eu queria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse num salmo bem conhecido, no Salmo 23. É considerado o texto mais traduzido no mundo, o trecho bíblico com mais versões em línguas diferentes. Particularmente é um dos salmos que eu mais gosto. É fácil gostar desse salmo. Mas eu quero te dizer uma coisa. O rei Davi, quando escreveu esse salmo, ele estava falando para o nosso tempo. É tido como um salmo profético, assim como o Salmo 22, assim como o Salmo 24. São salmos que trouxeram uma certa profecia contida na sua letra. Não sei se você sabe, o livro de Salmos é um livro de cânticos e poemas de Israel. Então ele traz consigo uma adoração. Eu não sei se você também sabe disso, mas o Salmo, no seu texto original em hebraico, vai ter 50 palavras apenas. Amém? Mas aí você vê que quase dobra quando a gente pega no nosso idioma, no português. Amém? Quero que você abra a sua Bíblia aí no Salmo 23, você que está chegando agora. Nós vamos ministrar um pouco sobre o Senhor ser o nosso pastor. Amém? Em dias como esse, você tem que conhecer o seu pastor. E quando eu falo do seu pastor, não estou falando simplesmente do homem de Deus que foi colocado por ele para pastorear a igreja que você congrega.
mas eu estou falando do próprio Jesus e do próprio Deus como o nosso pastor, o sumo pastor. Amém? Algumas Bíblias vai ter uma epígrafe com o nome sumo pastor, ou o Senhor é meu pastor. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí enquanto a gente vai meditar sobre esse texto. Amém? Você está com expectativa dos dias da gente voltar para cultuarmos juntos? Vai haver muito louvor e muita adoração. Vamos celebrar. Vai ser um tempo de celebração. Eu creio que nesses dias vamos ouvir muito mais sobre cura. Vamos ver muito mais manifestações de cura dentro do nosso país. Amém? Salmo 23, versículo 1 diz o seguinte: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, com o meu cálice faz transbordar. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém? Feche seus olhos onde você está, vamos orar pela palavra. Pai, eu te rendo graças por essa palavra. Que o Senhor possa me conceder ousadia e intrepidez na ministração da tua palavra, clareza ao falar, que aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração venha a ser transmitido debaixo de unção, que haja sabedoria no falar. Pai amado, eu oro também, Pai amado, para que os meus irmãos tenham sua mente aberta, o seu coração esteja alerta, seus ouvidos abertos para o ensino da palavra, que eles possam estar instruídos para que em dias como esse eles possam resplandecer a tua glória, porque reconhecem o Senhor como seu pastor. Eu te rendo graças no nome de Jesus. Amém. Amados, para a gente poder aprender mais sobre o Salmo 23, aprender mais sobre o pastor por trás do Salmo 23, eu queria que você entendesse que do versículo 1 até o versículo 4, Deus é apresentado como pastor, e no versículo 5 ao versículo 6, como um anfitrião. Amém? É interessante que você vai ver diversas vezes a Bíblia se referir ao Senhor como pastor de Israel, como pastor da igreja, se referindo a ele dessa forma. E para isso a gente precisa entender o que é um pastor, para poder entender por que Deus está sendo comparado a um pastor. Amém? É interessante que no Salmo 23, o autor desse salmo, antes de ser rei, era um pastor. O rei Davi, antes de assumir o reinado de Israel, ele era o pastor das ovelhas do seu pai Jessé. E esse fato dele ser pastor facilitou ele trazer essa alegoria comparando com o Senhor. É interessante que muitas vezes nós recebemos uma revelação vinda da parte de Deus de coisas que, se a gente não tiver algo natural para comparar, fica difícil de transmitir. Fica difícil de passar. Então, é interessante que a figura do pastor, hoje em dia, a gente só remete ao pastor que é o líder da igreja. Mas aqui ele não está comparando ao líder da igreja, ele está comparando com uma profissão comum na época. Ele está comparando ao pastor de ovelhas animal. Amém? Então, o rei Davi, ao comparar Deus com esse pastor, é interessante que ele vai fazer algumas coisas e a gente, durante os versículos, vai perceber o que a figura do pastor é para a ovelha. A figura do pastor é provisão. A figura do pastor é cura. Porque quando a ovelha ela se machuca, para você ter noção, a ovelha é um animal tão dócil que as moscas podem causar cegueira na ovelha. Isso me faz pensar que
o Deus das moscas, que é Satanás, cega muitas vezes a visão das ovelhas da igreja. Mas isso acontece porque a ovelha se distancia do pastor. Porque onde o pastor está, ali tem óleo. Ali tem unção. E a unção restaura a visão. Quando a Bíblia diz que Jesus abriu o livro de Isaías para falar acerca do seu ministério, ele diz para restaurar a vista aos cegos. E ele não está falando aqui cego, deficiente visual. Ele está falando aqui aquele que perdeu a sua visão espiritual das coisas. Aquele que está perdido. Se você prestar atenção, outras vezes, falando sobre cegueira espiritual, Jesus vai dizer, vocês são cegos guiando outros cegos. Amém? Então o pastor ele tem essa visão, a ovelha tem essa visão do pastor como provisão, como proteção e como cura. Nós precisamos olhar para Deus como o nosso maior provedor. Não ao homem, não ao sistema financeiro do mundo, não aos governos, mas ao Senhor. Porque se eu não entendo que Ele é a minha provisão, eu deixo de confiar nele também para essas coisas. Eu preciso confiar inteiramente em Deus. Eu estava conversando com Bárbara ontem à noite, e eu lembro que ela falou sobre um texto da Bíblia onde Jesus envia os apóstolos para as cidades de 2 em 2. E o interessante é que antes dele mandar e enviar eles, ele diz, olha, não leva bolsa, não leva foge, não leva roupa, não leva comida. Sabe o que estava... duas mensagens aí estavam sendo trazidas. Primeiro, o Senhor ia prover eles através de pessoas a quais eles evangelizarem. E eles precisavam entender que pregar o evangelho, a vida deles dependia da pregação do evangelho. Quando a gente tem alguma coisa, querido, para nos escorarmos, para colocarmos como confiança, nós nos tornamos soberbos. E nós precisamos entrar em um nível de confiança no Senhor, na qual eu me humilho e entendo que Ele é o meu provedor, é Ele que tem cuidado de mim, é Ele que tem trazido o meu suprimento, seja da forma que for. Amém? Talvez você esteja pensando, mas pastor, não tem chegado dinheiro na minha mão como eu desejaria. Mas eu tenho sido suprido. Querido, Elias foi suprido por um corvo que vinha deixar carne e pão para ele. Um pássaro. Não interessa como vem. Interessa que é Deus que é a sua fonte. Você está comigo? Deus ele sempre vai arranjar uma maneira de trazer o recurso que você precisa para fazer aquilo que você foi destinado a fazer. Mas você precisa entender que Ele está te conduzindo e que Ele é a tua proteção. Porque é o pastor que cuida para que as ovelhas não sejam atacadas por feras. É Ele que protege dos ladrões, dos salteadores. E eu acho interessante o seguinte, a Bíblia diz que na lei, se alguém roubasse e fosse pego roubando, deveria devolver aquele recurso. Caso ele fosse pego e não tivesse mais o recurso, ele deveria dar o recurso e mais uma gratificação, porque roubou. Deixa eu te dizer uma coisa. Se Satanás roubou algo de você, Deus é poderoso para pegar ele em flagrante ação, como ladrão, e fazer ele restituir aquilo que roubou e ainda trazer gratificação. Pastor, mas Deus pode fazer isso? Querido, Deus é poderoso para fazer essas coisas. Deus é o nosso pastor. Na parábola da ovelha perdida, Jesus, referindo-se ao pastor e trazendo de novo a imagem do pastor para falar de Deus, ele diz que o pastor deixa as 99 para pegar aquela que se perdeu no aprisco. É Ele quem vai te buscar aonde você está. É Ele que te encontra aonde você estiver. A Bíblia diz que quando Jesus ele
Ele encontra um de seus discípulos, ele disse: eu vi você sentado debaixo de uma árvore. Ele sabia onde encontrar. Deixa eu te dizer uma coisa, a unção encontra você. Amém? Então, sempre nós temos que ter esse entendimento. E é importante a gente entender que o pastor deixa as 99 não de qualquer jeito. Porque deixa eu te dizer uma coisa. Como é que o Salmo 23 fala? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Provisão. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Descanso. Leva-me junto de águas de descanso, águas tranquilas, onde eu posso beber água. Que a ovelha, por ser dócil, ela não tem força para ir contra uma correnteza, diferente de um gado. Se você assistir aqueles boiadeiros levando aqueles gados de um canto para o outro, você vai observar que eles atravessam rios, mas a ovelha não consegue. Ela não tem força para isso. Então, tem que ir para um lugar onde a água é tranquila. Não pode ser qualquer canto. Tem que ser lugar de água tranquila. Refrigera minha alma, guia-me a veredas da justiça por amor do seu nome. Ele está falando aqui que ele está conduzindo. Para onde? Para um lugar onde tem provisão e descanso. Deixa eu te dizer uma coisa. As 99 ficaram num lugar de proteção, de provisão e de descanso. A Bíblia diz que Deus não dorme. O guarda de Israel não toscaneja, não cochila, não dorme. Ele está atento. Não ache, querido, que esse possível silêncio que você esteja achando que Deus está fazendo é Ele parado. Pelo contrário, possa ser que seja Ele trabalhando e contribuindo para que as coisas venham cooperar a seu favor. Agora, o que você precisa fazer como ovelha desse pastor? Entrar em um modo de confiança. Entrar no modo, eu confio nele. E para confiar, eu tenho que ter relacionamento com ele. Olha só como Deus é um Deus de relacionamento. Deus, ele forma Adão no pó da terra. Sopra nas narinas, ele se torna alma vivente. E Deus começa a ter relacionamento com Adão ali. E ele percebe que Adão está só. Ele faz Eva. E qual é a ordem para ele e Eva? Frutificar e multiplicar. Frutificar, formar alguém. Multiplicar, imprimir nesse alguém o seu caráter. Para quê? Para que a terra estivesse cheia de homens e mulheres. Amém? Se Deus não fosse Deus de relacionamento, primeiro, a Bíblia diria, e Deus fez o homem e largou ele no meio do jardim. Não, ele plantou ele no meio do jardim. Viração do dia. Deus aparecia para se relacionar com Adão. Conversar. Amém? Alguns perguntam, mas pastor, se ele nunca tivesse pecado, se ele nunca tivesse comido da árvore do conhecimento, ele nem Eva, tivéssemos na posição original, como seria isso? Seria Deus governando o seu povo, como sempre foi o plano de Deus. E Deus trazendo revelação e conhecimento, não a árvore, não a criação trazendo conhecimento para o homem, mas o próprio Criador ensinando como é que as coisas acontecem. Você está comigo? Você quer ver como a criação é limitada? Tenta pensar em alguém que não tem nem mãe nem pai e sempre existiu. Você buga. Eu já tentei fazer isso. Como é que é isso? Amém? Mas Deus pode nos explicar, porque Ele é assim. Antes de eu ser,
eu era. Você está comigo? Amém, querido? Eu falei aqui já que Davi, ele era um pastor, então ele falava com propriedade da função do pastor, como um provedor, como aquele que cuida, como aquele que alimenta, como aquele que traz água, traz descanso. Mas olha só, vê só por que Davi tinha essa propriedade toda. Vê só, 1 Samuel, abra sua Bíblia em 1 Samuel, você vai voltar a alguns livros, depois você pode voltar para o Salmo 23, porque a gente ainda tem mais coisa para falar. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34, faz parte de um texto bem conhecido da Bíblia, que é a batalha entre Davi e Golias. Mas o que é interessante, que eu quero retirar desse texto, é o fato de Davi falar da sua experiência como pastor. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34, diz assim: Respondeu Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de teu pai. Quando veio um leão ou um urso e o tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri, livrei o cordeiro da sua boca. Levando-se ele contra mim, agarrei pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Olha só, Davi disse que tinha enfrentado um leão, tinha enfrentado um urso para proteger um cordeiro. Davi, um menino, tinha enfrentado um leão e um cordeiro, um urso, pelo entendimento da posição que ele ocupava como pastor. Você está comigo? Será que Deus não sabe o que é ser um pastor? Será que Deus não é só esse cordeiro só vive se dando mal de novo? Agora foi um urso, depois foi um leão. Querido, Deus é poderoso para nos livrar de qualquer situação. Basta estarmos convictos e confiantes nele, não na nossa força, não no recurso que temos, não na inteligência de alguma pessoa, de algum médico, mas sim nele, sabendo que é ele que pode te dar sabedoria, dar a força, dar o recurso, dar a cura que você precisa. Você está comigo? Então nós precisamos ter essa convicção. Você entendeu aqui o que Davi estava falando, da posição de pastor e como proteção? Olha só o que Jesus vai falar em João capítulo 10. Aleluia! Você está aprendendo alguma coisa, querido? Versículo 10. Olha Jesus falando sobre proteção. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Tu conheces Jesus mesmo, querido? Porque aqui ele está dizendo, ele conhece. E a ovelha também conhece ele. Você está comigo? Então, eu preciso ter um relacionamento com Deus
tão íntimo e tão profundo ao ponto de eu saber e ter convicção dele. Quanto mais eu conheço uma pessoa, mais eu posso ter confiança nela. E quanto mais eu conheço essa pessoa, mais eu desenvolvo um entendimento até onde eu posso confiar nela. Amém? Se você conhece uma pessoa e ela é de mentir, e ela é de fingir, você não vai dar certas liberdades para ela. Quando você conhece uma pessoa e sabe que ela é de roubar, você não vai dar dinheiro para ela cuidar. Amém? Se você conhece uma pessoa, ela tem falha de caráter, você vai manter uma distância necessária por conta da falha de caráter dela. Mas agora, imagina você ter um relacionamento com Deus ao ponto de você ser íntimo de Deus. Deixa eu te dizer, Deus não tem falha de caráter. Deus não é mentiroso. Deus não muda de opinião. Deus é o mesmo. Você pode confiar. E deixa eu te dizer, Ele já deu a vida pelas ovelhas. Para que você comece a confiar nele, Ele já fez uma ação. Jesus disse, se quiseres que um homem faça alguma coisa, faça primeiro para ele. O que é que Jesus fez? Primeiro, Ele entregou a sua vida. Porque Ele queria que eu e você entregássemos as nossas vidas a Ele. Amém? Então, mortos para o mundo, vivos para Deus. Então, eu preciso ter esse entendimento de Deus, de Jesus, como meu pastor. E que Ele é um bom pastor. Amém? E eu acho interessante que Davi ele entra de sola nesse salmo. Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu estava lendo algumas anotações bíblicas de alguns teólogos. Ele disse assim, nada me faltará, inclui tudo. Então, nada falta. E ele disse, e os textos que eles utilizam, porque as mesmas palavras, sempre está ligada a uma provisão financeira para a vida de alguém. Amém? Abra agora a sua Bíblia lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Vamos ouvir de alguém que conhecia o Deus que supre todas as nossas necessidades. Vamos ver o que o apóstolo Paulo tem a dizer. Glória a Deus. Aleluia. Filipenses 4,19 diz assim, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, haverá de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Olha o que é interessante. E o meu Deus, Paulo sabia quem ele servia, sabia de quem ele era filho. Segundo a sua riqueza e glória, ele está falando das posses de Deus. Como Deus, aquele que tem todas as coisas. Minha prata, meu é ouro. Aí olha só o que ele diz. Há de suprir. Aí eu acho interessante que ele não vai falar das nossas. É das vossas. Nossas, a palavra nossa me inclui. Mas quando eu digo vossa, é só você e os demais que estão com você. O apóstolo Paulo diz, cada uma das vossas necessidades. Paulo sabia que ele era suprido no Senhor. Ele tinha entendimento que Jesus, como sumo pastor, não deixava nada faltar. Então, é esse entendimento que nós precisamos ter. De que Deus ele está cuidando de nós em cada uma das situações que se levantam. Reconheça Deus como o seu pastor. Amém?
Aleluia. Você está comigo? Glória a Deus. Vamos agora usar um exemplo aqui do povo de Israel. Abra sua Bíblia agora em Neemias. Neemias vai estar antes de Jó. Vai estar perto de Esdras. Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Neemias 9. Versículo 21. Se você ler Números, ou Êxodo, Números, Deuteronômios e Josué, você vai ver Deus tirando o povo do Egito e levando até a terra prometida. Até a terra de descanso. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nada faltou para o povo de Israel dentro da travessia. Ele me faz repousar em verdes pastos, terra prometida, lugar de descanso. Lugar onde eles iam tomar a terra manava leite e mel. Olha só o que Neemias fala, versículo 21. Desse modo o sustentaste 40 anos no deserto, e nada lhes faltou, as suas vestes não envelheceram, e os seus pés não se incharam. Queria só Deus para fazer isso. Porque eu não sei se você já tirou uma manhã todinha para andar ali no Alecrim, no comércio, ficar andando ali. Até quem não tem problema de circulação tende a ficar com os pés inchados por conta você está andando para cima e para baixo, sol quente, isso enfada, cansa. E o povo de Israel atravessou o deserto. Deserto é lugar de escassez, deserto é lugar de falta, deserto é lugar de dor, deserto é lugar de sofrimento, de fome. Mas em Deus, o deserto é lugar de milagres. O deserto é lugar de provisão. O povo de Israel saiu com prata e ouro do Egito, mas prata e ouro só adianta quando você tem aonde comprar. No deserto não tem loja, não tem atacadão, no deserto não tem Casas Bahia, no deserto não tem nada. Mas eles saíram com prata e ouro. Prata e ouro não adianta quando você está com fome, se você não tem onde comprar. Você não pode comer nem prata, nem comer ouro. Amém? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Durante esse tempo, eles foram providos de tudo. Pão, água e carne. Durante 40 anos. Deus os sustentou e cuidou deles até eles entrarem. E deixa eu te dizer uma coisa, aquele povo nem tão confiante era em Deus. Imagina, querido, se você estiver convicto de quem é Deus na sua vida, entender Ele como seu pastor, como vai ser a sua vida. Aleluia? Amém, queridos? Então, precisamos ter esse entendimento acerca de Deus, que Deus está cuidando de cada uma das nossas necessidades, porque Ele tem o recurso necessário para cada uma dessas necessidades. A falta, querido, a falta não é maior do que a abundância de Deus. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, haverá de suprir cada uma das nossas necessidades. Amém? Olha só, o meu Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera.
Abundância. Ele é poderoso para te fazer abundar em toda boa obra. Abundância. A falta não pode ser maior que a abundância de Deus. Então eu preciso construir esse entendimento de que Deus, eu tendo um relacionamento com Deus, eu estou preservado nele. Porque Ele está me conduzindo para um lugar de descanso. Ele está me levando para um lugar de verdes pastos e de águas tranquilas. Sabe o que é que me ensina? Recurso abundante e pouco esforço. Lugar de descanso. Amém? Olha só. Em 1 Reis, capítulo 17, conta a história de uma viúva que tinha... Eu acho interessante o seguinte, a gente tem dois personagens nessa história. Tem o profeta e tem a viúva. Quando Deus fala com você, eu vou suprir tuas necessidades, você imagina que Deus ou vai te dar uma estratégia para ganhar uma certa quantidade de recursos, ou Deus vai te levar para um lugar onde tem pessoas com finanças que podem te ajudar. Ou vai te dar um emprego. Mas Deus pega Elias e bota de frente a uma viúva pobre. Só para você entender que Deus não tem problema com os meios. Amém? Aí olha só, ele se põe de frente daquela viúva e pergunta: o que tu tem? Eu acho interessante o seguinte: o profeta em momento nenhum duvidou de Deus ser o supridor. Você está comigo? Porque ele podia ter dito, podia estar na Bíblia assim, e pensou Elias: vai morrer eu e essa viúva. Amados, para pensar. Isso é o pensamento de todo mundo que não conhece a Deus. Oxe, eu pensei que Deus ia me levar para o canto de uma leite meu, mandar lá de uma viúva, no meio dessa seca. Os filhos estão sendo levados para pagar a dívida. Mas o que ele disse? O que é que tu tem? Mas eu tenho farinha e tenho azeite. Aí fala de um versículo que todo crente gosta de dizer. Mas tem um problema absurdo de reconhecer que Deus está interessado em lhe fazer prosperar para você não passar por aperto. O azeite não acabará e não faltará farinha na botija. Você está comigo? Não vai faltar. Deus resolveu um problema de um homem solucionando o problema de uma mulher. Elias precisava de comida e aquela mulher precisava de sustento. Sabe por quê, querido? Porque quando Deus ele faz uma intervenção na vida de alguém, Ele sempre vai fazer com que essa pessoa tenha para ajudar outros que estão na mesma condição. Aleluia. Louvado seja o nome de Deus. Amém, queridos? Aleluia, aleluia. Abra sua Bíblia agora em Provérbios 8. Você está entendendo como o Salmo 23 é poderoso? Olha só o que o Salmo 23 está dizendo. Ele está dizendo que Deus vai te conduzir, vai te manter em um lugar onde você vai ser preservado, vai ser suprido e vai ter cura. Amém? Aleluia. Provérbios 8, 21, 8, 18 diz assim. Não, versículo 17. Vamos ler do versículo 17. Eu amo os que me amam. Os que me procuram, me acham. Deus não está escondido, Deus não é mistério, Deus está fácil de ser encontrado. Riquezas e honra estão comigo.
bens duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro, do que o ouro refinado e o meu rendimento. Melhor do que a prata escolhida. Querido, faz o seguinte, depois de ter a dúvida, tu vai abrir o comércio, abrir normal, se tiver uma curiosidade, você vai atrás de um faqueiro de prata. Procura ver quanto é um faqueiro de prata. Para você ver como é baratinho. Aí você ainda bota assim, prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhes encher de tesouros. Deixa eu te dizer uma coisa. Ele está usando algo natural para mostrar a grandeza dele. Se você começar a acreditar que ele vai te beneficiar com riquezas naturais, já é muita coisa. Mas se você começar a reconhecer Deus como aquele que é poderoso para trazer o recurso que o dinheiro não compra, você vai perceber que Deus é muito mais poderoso do que você imagina. Amém? Mas olha só, está nele que tem que ser o teu foco. Aqui ele está dizendo, melhor o meu fruto do que ouro. Porque isso é o quê? Provisão quando falta. Sabe por quê, querido? Deixa eu te contar um segredo. Os economistas estão preocupados. Os cientistas estão preocupados. Mas o recurso de Deus continua o mesmo. Não tem dizendo na Bíblia. Deixa eu te dizer uma coisa. Tudo que está acontecendo está de Gênesis a Apocalipse. Amém? Não tem na Bíblia um versículo que tem assim. E Deus está preocupado porque faltou alguma coisa no céu. Aleluia. Sabe por quê? Porque quando faltou coisa na criação como luz, ele disse, haja luz. O recurso de Deus está na sua palavra. Crie, por isso falei. Por isso cremos, por isso nós falamos. Esse é o espírito da fé. Aleluia. Sabe como é que você desenvolve isso? Relacionamento com Deus. Toda vez, querido, que você chegar com um problema e você tiver intimidade com Deus, Deus vai te levar para o alto para te mostrar o tamanho do problema. Ele vai dizer, olha só como eu estou vendo o teu problema. De cima para baixo. Não de baixo para cima. Aleluia. Amém, querido? Então, entenda isso. Deus está desenvolvendo um relacionamento conosco, querido, de pastor e ovelha. Como assim? Cuidador e cuidado. Deus quer cuidar de nós. A Bíblia diz que a vontade de Deus era que fôssemos o seu povo e Ele fosse o nosso Deus. Só isso. Na corte de um rei, quem mantém a corte é o rei. Aleluia. Amém, queridos? Agora, para a gente encerrar, abra de novo no Salmo 23 e eu quero falar sobre unção. Eu quero dar só uma pinceladazinha sobre unção. Salmo 23, versículo 4. Não, versículo 5. Diz assim: Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice faz transbordar. Deixa eu te dizer uma coisa. Era de costume o povo árabe, quando você vem visitar para jantar, ele concedia óleo para você se ungir. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Aqui tem uma curiosidade. Diz assim:
unge minha cabeça com óleo e o meu cálice faz transbordar. Imagina Davi com o cálice embaixo da cabeça, ele derramando óleo sobre a cabeça até transbordar. Essa é a unção da nova aliança. Transbordante. Davi foi ungido 3 vezes. Primeiro, por Samuel, identificando ele como futuro rei de Israel. Depois como rei de Judá. Depois novamente como rei de Israel, comandando as 12 tribos. 3 vezes. Mas a terceira foi transbordante. Em Eclesiastes diz que ele não te deixará faltar óleo sobre a sua cabeça. Não faltar unção. Para que, pastor, unção? A unção para ser um bom administrador, a unção para alcançar pessoas, a unção para curar pessoas, a unção para ser referência aonde você passar. Você vai ter a unção, querido, como a de um boi selvagem, como disse Davi. Você vai ter unção para passar por circunstâncias. Você vai ter unção, poder disponível para fazer coisas em Deus. As mãos que vão curar estão aí. É a sua mão direita e sua mão esquerda. Há as mãos que vão te fazer prosperar e ajudar pessoas. Está aí, sua mão direita e sua mão esquerda. Você está aí, querido. Existe uma unção sobre você. Deus é o seu pastor. E Ele já disponibilizou uma unção sobre a sua vida para você desfazer as obras do diabo. Existe uma unção disponível sobre a sua vida para você sair desfazendo as obras do diabo. Ao ponto do inferno ver você como uma ameaça. Leonardo Ravenhill pregava muito sobre avivamento. Quando faleceu, ele colocou: o homem mais procurado do inferno. Querido, seja uma ameaça. Use a unção que está sobre a sua vida. Eu acho interessante que pessoas usam a unção que está sobre a sua vida para acusar pessoas. Usam a unção que está sobre a sua vida para proliferar fofoca, enquanto deveriam estar proclamando o reino e estar desfazendo as obras do diabo. Aleluia. É para estar assim no inferno. Uma foto sua que assim, procurados. Recompensa-se muito bem. Porque você é uma ameaça para o reino das trevas. O problema é que tem muita gente não reconhecendo Deus como seu pastor e por isso não tem entrado na sala do banquete. E sem entrar na sala do banquete, não tem unção. Salmo 23 diz: prepara minha mesa diante dos meus inimigos, unge minha cabeça com óleo e meu cálice faz transbordar. Aleluia. Você precisa sentar na mesa do rei. Jesus preparou um banquete. Ele estabeleceu essa mesa para você sentar, porque a unção vai estar sobre você. Você está comigo? Você aprenderam alguma coisa? Eu espero que quando você ler novamente esse salmo, você não lê da mesma forma como você lia. Leia entendendo que o Senhor é o seu pastor. Leia entendendo que nesse salmo Deus está dizendo: eu vou prover, eu vou curar e eu vou preservar. E eu ainda vou derramar um óleo, uma unção fresca sobre a sua cabeça para você desfazer as obras do diabo. Abençoado para abençoar. Amém? Feche seus olhos onde você está. Fica de pé. Fica de pé, feche seus olhos, é melhor. Pai, eu te rendo graças, Pai amado, pela unção que despedaça todo jugo. Pai, no nome de Jesus, nós reconhecemos o Senhor como o nosso pastor e reconhecemos a tua bondade e a tua misericórdia.
nos acompanhando todos os dias da nossa vida, Pai. Ah, Pai, eu reconheço, Pai amado, a Tua mão poderosa me sustentando e me protegendo. Eu reconheço, Pai amado, os Teus feitos e a Tua bondade. E por isso eu Te exalto e Te engrandeço, Deus. No nome de Jesus, pessoas que estão ouvindo essa ministração, aonde elas estiverem, a hora que elas estiverem, vão ser afetadas por uma unção. E coisas vão começar a se entrar no eixo, e coisas vão começar a se alinhar dentro delas. Elas vão reconhecer o Senhor conduzindo elas para o lugar de águas tranquilas. Se elas estão, Pai amado, no meio de turbulentas águas, vai chegar um tempo de águas tranquilas na vida dela, porque o Senhor está as conduzindo, Pai. Se há um tempo de sequidão e deserto que elas estão enxergando, mas o Senhor tem poder para retirar elas desse lugar e levar elas para lugar de pastos verdejantes, lugar de suprimento, lugar de preservação. Porque o Senhor quer usar a vida delas, Pai amado, para alcançar pessoas aonde elas estão, na vizinhança delas, na família delas, Pai. Nós declaramos no nome de Jesus, essas pessoas sendo afetadas. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém, queridos? Chega, Baba, para encerrar. Amém? Aleluia! Alguém tem dúvida que o Senhor é meu pastor e nada nos faltará? Amém, queridos? Eu só quero dizer que a partir de agora a gente também vai estar levantando uma campanha para arrecadação de alimentos, para ajudar algumas famílias necessitadas. Amém? Então, durante a semana a gente vai estar postando um cartaz com informação como você pode estar contribuindo para alcançar essas famílias. Amém? Também quero dar um aviso que sábado, a gente está fechando sábado uma live com o pastor Rafael Marques, do Centro de Cura do Verbo da Vida. Ele vai estar ministrando para a gente, falando um pouco sobre cura divina, o poder disponível de Deus para curar. Amém? Então, fica com Deus. Bárbara vai encerrar agora. Aleluia! Amados, graças a Deus a nossa semana está recheada de informações. Né? Eu creio que durante a semana a gente vai estar tendo lives e vai estar tendo encontros que vão estar cada vez mais nos fortalecendo, nos unindo na comunhão. Fiquei muito feliz porque eu estava vendo aí durante a mensagem do pastor, vários irmãos dando amém, curtindo. Isso faz com que a gente possa ver que realmente está chegando no objetivo, que é alcançando pessoas. Amém? Nossas lives serão nas quintas-feiras, às 8 horas, e no domingo, às 18h30. Então, live sempre nesse horário. Amém? Gente, durante a administração, eu acho que só Janaína do Nascimento deixou um pedido de Oliveira. Deixou um pedido de oração pelos filhos, pela família dela. Né? Então, tanto nós vamos orar agora, como nós iremos estar durante a semana, todo mundo que faz parte da comunidade cristã Vivendo pela Fé, tira um tempo de oração, não esquece. Janaína de Oliveira, fica orando por ela, pelos filhos, para que chegue exatamente aquilo que ela está necessitando como provisão, né? A palavra de Deus quebrando todo o jugo que está sobre ela ou sobre os filhos. Amém? Vamos declarar juntos? Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos pela vida de Janaína, de cada um dos seus filhos e cada familiar seu. Nesse exato momento, Pai, nós declaramos a paz que excede todo entendimento chegando na sua casa. Espírito Santo indo onde nós não podemos ir e fazendo coisas que nós não temos como fazer. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos todo jugo quebrado. Nós declaramos tudo caído por terra, em nome de Jesus. Saúde, suprimento, provisão, preservação, tudo que ela precisa, Pai, disponível para ela. Nós cobrimos essa família, Pai, com nossas orações, em nome de Jesus. Amém. Então, para quem já faz parte do nosso ministério, já sabe, na nossa página do Facebook, né, a Vivendo pela Fé, nós temos disponível tanto os nossos contatos para você fazer seu pedido de oração, como para quem já dizima e oferta, já tem os nossos contatos para fazer isso, e quem não tem, tem o número de contas também que você pode estar semeando no reino de Deus. Sabemos que Deus tem grandes projetos, e grandes projetos precisam de corações disponíveis para poder investir no reino e fazer ele acontecer. Amém? Quero agradecer a participação de todo mundo que esteve junto conosco.
Quero agradecer a você que parou, que prestou atenção nessa palavra. Eu tenho certeza que se você ficou com seu coração atento às palavras que foram ditas, a sua vida não será a mesma. Sua semana, sua noite será extraordinária porque entendimento chegou na sua casa, porque você conseguiu compreender o poder da palavra de Deus transformador. Amém? Quero convidar vocês a fazermos uma oração para poder encerrar e declarar. Encerrar não, o culto não se encerra. O culto continua. Encerrar a live. Amém? Pai, nós te rendemos graças, Pai, por cada palavra ministrada, Pai, pelo coração de cada pessoa que ouviu como terra fértil, que possamos, Pai, dia após dia prosseguir conhecendo. Que a tua palavra possa ser propagada, Pai, em vários lares, que possam chegar, as pessoas possam compreender a mensagem e com o coração aberto, Pai, receber do fruto de cada palavra ministrada. Que agradeço, Pai, por cada membro da nossa igreja, que agradeço por cada lar preservado. Declaro uma noite extraordinária e uma semana maravilhosa na vida de cada um. Homem abraça homem, mulher abraça mulher e sejam abençoados na prática da palavra.